Olá, galerinha! Gente, essa semana o assunto está bem interessante, por quê? Porque estamos falando das diferentes características dos tipos de colorações que existem. Lembram que no vídeo passado nós conversamos sobre todas as características da coloração permanente? Lembram, né? Se vocês não assistiram, volta lá. Se vocês não lembram, de repente dá uma voltada, assiste de novo ou pega os principais pontos, e se tiver alguma dúvida coloca aqui nos comentários ou vai lá no direct do Instagram, Cacá Couto Oficial, e me procura que a gente conversa pessoalmente, certo? Só que hoje, como falamos de coloração permanente no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre os outros dois tipos de colorações, certo? O primeiro tipo, ela se chama coloração direta. O que é uma coloração direta? É aquela coloração que não precisa de oxidação para ser revelada. Pois é, então algumas marcas têm as suas nomenclaturas diferentes, né? Voltando a repetir, que eu acabo sendo repetitiva nisso, cada marca trabalha com nomenclaturas diferenciadas, mas em regra geral, coloração direta, cada marca tem a sua nomenclatura, mas elas têm a mesma função. A coloração direta é aquela que nós chamamos de cores fantasias, que é um rosa, um azul, um verde. E essa cor, ela já vem pronta. Então, quando você tira da bisnaga, ela já é rosa, ela já é azul, ela já é violeta, por exemplo, né? Como ela não precisa de oxidação, obviamente ela precisa de uma base pré-descolorida, ou seja, clara, para que nós possamos fazer o depósito desse corante artificial e obtermos fixação. O ideal é que seja aplicado em base, dependendo da sua cor, né? Mas em bases de 8 para cima, com uma quantidade menor de dourado, que seria o fundo de clareamento, certo? Óbvio que isso depende muito da cor fantasia que vocês vão colocar, mas principalmente o azul e violeta, quanto menos amarelo nós tivermos, melhor. Porque se eu tiver uma quantidade grande de amarelo, quando eu colocar o violeta, eles vão se neutralizar. Afinal de contas são cores complementares. E se eu tiver uma quantidade grande de amarelo e eu colocar o azul, azul com o amarelo dá o verde. Se você ainda tem dúvidas sobre cores primárias, secundárias, cores complementares e as suas neutralizações, volta alguns vídeos atrás, rola aí a barrinha e aí vocês vão ver que tem todas as explicações nos primeiros, na primeira ou na segunda semana dos vídeos sobre esse tipo de assunto, certo? Então, só recapitulando, coloração direta é aquela que não há necessidade de oxidação para que nós possamos revelar a cor, porque já é revelada. Então, automaticamente eu preciso o quê? De uma base já pré-descolorida para somente fazer o depósito e aguardar o tempo de pausa que cada marca vai estipular, certo? Mas em geral acaba sendo um controle muito visual. Ah, a marca diz 20 minutos, deixe nos 20 minutos. A marca diz 40, deixe os 40 tranquilamente, até porque fora, em todas as marcas, fora o corante direto, que é um corante que não tem tanta fixação, que a gente sabe que vai saindo ao longo das lavagens, tem o tratamento específico daquela coloração. Então, algumas com mais tratamento, outras com menos. Então, se diz 40 minutos, tem que levar em conta que também, além da cor e em simultâneo, existe toda uma tecnologia por trás para que tenha maior durabilidade, brilho, enfim, excelência no resultado final, certo? Então, independente da marca que vocês utilizem, sigam as regras, ok? O terceiro tipo de coloração seria a coloração semi ou demi-permanente. Algumas marcas chamam demi, outras chamam de semi-permanente, que nada mais é do que o nosso tonalizante. O tonalizante, ele necessita sim de uma oxidação, mas é a coloração que se utiliza com oxidações baixas. E aí, gente, tem tanta variedade de reveladores, de emulsões, que daí cada marca chama de uma forma, que existe desde 1% até 10, 12, 14, 15% de reveladores, que seria a porcentagem de oxidação que tem naquele revelador ou emulsão. Então isso vai depender de cada marca, mas o importante é vocês saberem que a coloração semi ou demi-permanente, os tonalizantes, eles levam sempre uma oxidação baixa.
eles não têm o poder de cobertura de 100% de brancos, eles fazem uma maquiagem, cobrem até 70% a 80%, dependendo do caso e do diagnóstico. E eles são bastante utilizados principalmente para neutralização e matização de mechas, com um tempo, com uma pausa de controle visual. Tá, Cacá, mas serve também para tonalizar? Obviamente que serve. Ah, Cacá, mas o tonalizante preto ele cobre branco. Gente, dependendo do branco. Eu sempre ouvi muitas pessoas dizerem, não, preto é preto, coloca em qualquer cabelo que cobre. Não é bem assim. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que utilizo preto já há alguns anos. Eu optei por utilizar o preto quando eu comecei a ficar com os cabelos grisalhos. E dependendo do tonalizante, não cobre 100%, não, tá? Isso, o que vai determinar é a quantidade e a espessura de brancos que essa cliente vai ter. Porque tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que dizem assim, ai, Cacá, eu não gosto ainda, não quero ainda, na verdade, não quero optar por aplicar coloração com amônia ou sem amônia, eu quero tonalizar. Ok, mas aí vai do profissional fazer um diagnóstico do cabelo branco para sentir a espessura, para ver se tem muito brilho, se esse cabelo tá muito queratinizado, para explicar para ela, olha, o teu cabelo é assim, vai sim cobrir até 100% e esse cabelo, o teu cabelo tá assim, muito resistente, muito queratinizado, somente a coloração para cobrir 100%. Então isso a gente tem que saber diagnosticar para aquelas pessoas que têm cabelo bem escuro e acham que o tonalizante vai fazer milagres, e não vai, sou prova viva disso, ok? A função do tonalizante nunca vai ser cobrir 100%. Algumas marcas fazem misturas especiais para cobrir 100%, mas é de cobertura até 100%. Tudo que é até pode ou não oferecer um resultado satisfatório, tá? Lembrem disso. O que vai direcionar vocês para saber se esse resultado vai ser positivo ou não vai ser o diagnóstico do cabelo antes. O tonalizante, em geral, ele é utilizado para tonalizar ou matizar qualquer tipo de cabelo, para ser aplicado principalmente em cabelos mais sensibilizados e principalmente utilizado para neutralizar e matizar mechas no dia do clareamento. Aí existem duas vertentes na questão da coloração demi ou semi-permanente, ou seja, os tonalizantes, que existe a vertente de que existem tonalizantes ácidos e tonalizantes alcalinos. Os tonalizantes alcalinos, eles são utilizados principalmente, eles deveriam ser utilizados para que fossem para que trouxessem benefícios positivos. O tonalizante alcalino ele deveria ser utilizado fora do dia das mechas, com exceção do dia das mechas. E os tonalizantes ácidos, especificamente ou em especial, no dia das mechas. Ah, Cacá, mas por que eu não posso colocar um tonalizante alcalino no dia das mechas? Bom, gente, quando a gente vai optar por clarear, obviamente vai usar descolorante com uma mistura do oxidante, certo? Liberação de oxigênio, dilatação de cutícula, remoção dos pigmentos naturais. Automaticamente isso só ocorre se o produto que tu tá aplicando, ele é alcalino. Por que muitas vezes a gente danifica um cabelo porque deixa muito tempo o descolorante lá? Porque ele é alcalino, porque ele tá dilatando a fibra para poder fazer todo o processo de clareamento. O ácido não faz isso, o ácido sela e o alcalino dilata, correto? Se eu já submeti esse cabelo a todo um processo alcalino, a cutícula está dilatada pedindo socorro, aí você vai tonalizar, neutralizar, matizar para finalizar as mechas, ainda com um produto alcalino que é o tonalizante. Ah, mas é um tonalizante. Não importa. Por menor que seja a alcalinidade dele, óbvio que não se compara com a alcalinidade de um descolorante, é mais baixa, mas é alcalino. Aí você vai selar essa fibra? Não, você vai ajudar ainda mais a dilatar. E quais que seriam os malefícios nisso? Quais que seriam as contraindicações? Eu não vou ter durabilidade da cor porque eu não selei totalmente essa fibra, mesmo aplicando uma máscara após um tratamento, enfim, após esse tonalizante. Eu não vou ter, na hora de escovar, na hora de lavar, aquele toque macio, eu vou ter um cabelo mais áspero, inclusive na hora de escovar eu vou sentir isso. Então, quando que eu faço o uso correto de um tonalizante alcalino?
quando a cliente provavelmente quer disfarçar um pouco os brancos, quando a cliente retorna para o salão e solicita uma renovação de cor, ela quer aplicar um tonalizante porque a mecha amarelou, aí sim eu vou aplicar um tonalizante alcalino nos cabelos secos. Se o produto alcalino ele dilata a fibra, obviamente, com a aplicação de um tonalizante alcalino em um cabelo seco, eu vou ter uma leve dilatação da fibra e a transformação de cor vai ocorrer perfeitamente, seja neutralização ou simplesmente aplicação ou matização de cor, certo? Cuidem, isso é muito importante, muito importante. Isso é uma característica que vai mudar totalmente a finalização, o toque dos cabelos que vocês fazem no dia das mechas, tá? Prestem atenção nisso e se vocês não sabem se a marca que vocês utilizam, tonalizante alcalino ou ácido, procurem se informar. Tem marcas que têm duas famílias, um de tonalizante alcalino e outro de ácido. Então, mesmo que o ácido seja um valor um pouco mais elevado, tenha uma quantidade menor, utilizem da forma correta. Isso vai fazer todo um diferencial no atendimento e na finalização dos cabelos de vocês. E o tonalizante ácido, obviamente, como ele sela, ele dá tratamento, ele vai ser o mais indicado para o dia das mechas. Tá, Cacá? Mas aí existe alguma diferença em relação à neutralização? Existe o tempo. Tudo que tem uma quantidade maior de tratamento leva um pouco mais de tempo para agir. E por que que o alcalino age mais rápido? Porque ele dilata a fibra porque ele dilata a fibra. E se a fibra está sendo dilatada, tá abrindo ela, obviamente que essa transformação de cor, os corantes que tem nele, todo o processo de químico vai ocorrer mais rápido. Como o ácido ele não dilata, ele usa já como está a fibra dilatada e somente faz a penetração do produto, eu não tenho uma rapidez tão grande, mas em compensação o tratamento e a durabilidade da cor é muito maior. Então analisem isso. Isso é um detalhe tão importante que eu lutei alguns anos para mudar a cabecinha de alguns profissionais. E se tem alguém de vocês aqui que está assistindo esse vídeo que fez essa troca de chip depois que tivemos algum treinamento, coloca aqui embaixo, eu vou achar super interessante dividir essa informação com vocês, porque tinham salões que eu visitava e diziam assim, ai Cacá, eu não acredito, eu faço errado há bastante tempo. Não é questão de fazer errado, porque em algum momento alguma informação se perdeu, ou como eu falei, de repente alguma equipe procurando, como é que eu vou dizer, tentando mesmo fazer com que você compre o produto, acaba obviamente passando alguma informação incorreta. A grande questão é que não é que seja proibido utilizar um tonalizante alcalino no dia do clareamento, não é proibido. Não é indicado. Não é indicado. É bom tomar refrigerante todos os dias? É ótimo. É proibido? Não. É indicado? Não é indicado. Aí toma quem quiser. Quem quiser engordar, quem quiser ficar cheio de celulite, quem quiser ter problema de saúde mais adiante com aquele puro açúcar, entendeu? Eu posso tonalizar, matizar no dia das mechas. Utilizar um tonalizante alcalino? Poder? Pode. É proibido? Não. É indicado? De jeito nenhum. Analisem essa informação, eu tenho certeza absoluta que se você está utilizando um alcalino e vai substituir por um ácido, escreve o que eu estou dizendo, me chama lá no direct e diz assim, Cacá, fiz o teste, meu resultado ficou muito melhor. A textura desse cabelo, gente, é uma loucura. Esse fio, essa fibra que está levemente sensibilizada e dilatada pelo processo de clareamento vai selar com uma excelência tão grande que quando tu escovar, aquela escova vai deslizar no cabelo dessa mulher. Quando ela tocar, vai ser aquele sentimento de flop. Sabe aquele cabelo flop? A delícia, aquele cabelo de bebê, que tem brilho, que tem balanço, que tem movimento? É esse o resultado. Certo? Os tonalizantes, eles vão, como eu falei antes, eles sempre vão ser utilizados com uma oxidação mais baixa, exatamente porque na maioria deles, os ácidos não contêm amônia e alguns alcalinos contêm de 0,1 a 1% de amônia, tá? Isso depende da marca, alguns informam, outros não, mas aí isso é uma coisa que vocês podem procurar informação diretamente com uma marca ou representante que auxilia vocês nas vendas do comercial, certo? Então, só para a gente recapitular.
Coloração permanente é aquela que obtém um clareamento de até 3 tons nos reflexos tradicionais e bases, e de 4, 4,5 a 5 tons nas famílias especiais, que seriam as clareadoras. Levam oxidação de 20, 30 e 40 volumes, dependendo de quantos tons eu preciso clarear. Lembrando que se eu quero resultado 100% da família de clareadoras, eu sempre vou utilizar com 40 volumes e sempre respeitando o tempo de pausa e também a mistura correta. Coloração direta é aquela coloração que não precisa de oxidante para revelar, ela já vem com a própria cor revelada, mas eu preciso de uma base já pré-descolorida para que eu possa fazer a revelação perfeita dessa cor, né? Desse azul, desse rosa, desse verde, enfim. A coloração demi ou semi-permanente, mais conhecida como tonalizante, sempre vai ser utilizado com oxidação menor, então de 15 para baixo. Tem alguns que tem até 16%, então vai depender de cada marca, porque aí a gente tem uma variedade bem grande, viu, gente? Oxidação normal, 20, 30 e 40 volumes acaba sendo uma regra. Agora, para tonalizante, os reveladores, as emulsões, elas têm realmente um leque maior de porcentagem, ok? Então, vai ali desde 1,9% até 15 ou 16%, certo? Eu geralmente gosto bastante de utilizar de 1,9, que é para quando aquele cabelo está bem sensível, 5 ou 10, para cabelos mais saudáveis, tá? Aí vai depender do que vocês utilizam aí no salão. Nessa família de semi ou demi permanente, nós temos também duas vertentes. Então, nós temos a vertente de que o tonalizante pode ser alcalino e que o tonalizante pode ser ácido. E aí você é que vai decidir o que utilizar no serviço que você vai fazer a aplicação. Só para a gente terminar, eu acho bem importante passar uma informação que, nossa gente, como eu já escutei isso nesses 20 anos de educação. Eu vejo muitas pessoas dizendo que não querem aplicar o tonalizante, desde profissionais até mesmo clientes que não têm tanto conhecimento de cabelo, dizendo que eu vou aplicar o tonalizante num cabelo mais sensibilizado, danificado e não vai ter durabilidade de cor. É exatamente o contrário. A carga de alcalinidade que tem numa coloração permanente com amônia, né? E querendo ou não, a coloração com amônia a gente sabe que a dilatação é bem maior. Se eu tenho uma fibra já sensível, eu não estou com as cutículas e com as fibras já sensibilizadas, elas já não estão dilatadas, ou seja, se eu coloco por cima uma cor qualquer, de um tonalizante ou de uma coloração permanente com amônia, eu não vou dilatar ainda mais essa fibra? Se eu dilato ainda mais e eu não tenho após um processo de acidez para poder fechar essa cutícula totalmente, óbvio que eu vou ter uma oxidação, um desbotamento muito mais rápido. Então, quando a gente estiver com um cabelo bem sensível e eu preciso dar um toque de cor, um banho de brilho, ou simplesmente renovar a cor dessa cliente, marrom, vermelho, cobre, acinzentado, seja o que for, eu vou sempre optar pelo tonalizante no comprimento e pontas, que são as partes mais sensíveis do fio. Ah, mas ela tem brancos. Aí vocês vão aplicar a coloração nas raízes e a cor exatamente igual do tonalizante, ou próxima, né, de tonalizante no comprimento e pontas. Esse é o processo correto. Ah, mas dá muito trabalho. Tudo que dá mais trabalho, a gente tem resultados mais especiais, diferenciados e personalizados. É aí que a gente ganha a fidelidade e a lealdade dos nossos clientes, certo? Ó, fica a dica. Às vezes é melhor trabalhar com qualidade do que com quantidade. Tá bom, galera? Então espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Isso sempre é um assunto um pouco polêmico, porque a gente divide muito as informações, né? As opiniões. Então, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no direct, no Instagram, tá? Lá no início do vídeo eu já passei o meu endereço, o meu perfil. E não esqueçam, se inscrevam no canal, não assistam os vídeos sem se inscrever, para mim é muito importante. Quero que esse canal cresça cada vez mais, para que todas essas informações atinjam, assim, muitos quilômetros de distância, para que eu ajude um pouquinho a mais a formação de muitas pessoas que têm dúvidas por aí nessa área da beleza, tá? Curte, comenta, compartilha, assim o YouTube entende que é um assunto relevante e compartilhe ainda mais com todas as pessoas, ok?
Muito obrigada mais uma vez. Semana que vem temos um assunto extremamente interessante. Não perde, eu vou estar aqui esperando vocês. Muitíssimo obrigado e uma ótima quinta-feira para todos.